Quando se fala sobre literatura norte-americana no século XX, poucas obras são tão celebradas quanto To Kill a Mockingbird ou O Sol é para Todos, da escritora e estudante de direito Harper Lee. Miss Jean Louise? Miss Jean Louise, stand up. Your father's passing. Lee nasceu no Alabama em 1926, depois se mudou para Nova York, onde lançou seu primeiro e, por muito tempo, único livro, uma história quase autobiográfica sobre amadurecimento, empatia e injustiças. O Sol é para Todos foi aclamado pela crítica e teve uma adaptação para o cinema igualmente amada em 1962. Surgem algumas pertinentes críticas acerca do lugar de fala em uma narrativa sobre o racismo e uma atitude um tanto paternalista em relação aos personagens marginalizados. Mas o romance não deixa de ter relevância com sua abordagem humanista do direito na literatura e a perspectiva inocente da sua protagonista. Mas qual é esse apelo universal que faz o romance ainda ser tão significativo? E por que ele marcou tantas pessoas, especialmente os estudantes de direito? Como ele segura hoje em dia em relação às críticas? A história se passa na década de 30, na pacata cidadezinha de Maycomb, no interior do Alabama, e é narrada e protagonizada por Jean Louis Finch, apelidado Scout, com 6 anos de idade à época. A primeira parte do livro foca nas aventuras de Scout, seu irmão mais velho Jen e seu amigo Jill, na cidade na qual cresceram com seu pai, um respeitado advogado e personagem central da trama, Atticus Finch. Os três inventam brincadeiras e importunam a casa dos vizinhos reclusos, os Radley, até que Atticus é indicado pelo juiz para realizar a defesa de um homem negro, Tom Robinson, acusado de estuprar uma mulher branca, mudando assim a vida dos Finch e catapultando o conflito principal da história. A cidadezinha idílica de Scout mostra o seu lado obscuro e profundamente racista, e a figura paterna ideal que ela tem em Atticus Finch é desafiada pelo caso mais difícil da sua carreira. Além dos paralelos mais superficiais entre Scout e Finch, como a representação do escritor Truman Capote no Amigo Jill e o pai advogado, a escritora vivenciou e utilizou da inspiração um período de conflitos legais infames no Alabama, entre as décadas de 30 e 50, onde os costumes racistas entravam em pleno conflito com a lei. A jurisprudência mais impressionante dessa época ficou conhecido como o caso dos Scottsboro Boys, onde, em 1931, 9 meninos negros entre 12 e 19 anos foram acusados de estuprar 2 mulheres brancas em um trem que vinha do Tennessee. A perícia médica não confirmou a ocorrência do delito, mas quando o trem parou em Scottsboro, no Alabama, os meninos foram presos, já que estupro era um crime sujeito à pena capital. Mais tarde, uma das mulheres retirou sua acusação, explicando que as duas eram acompanhantes e estavam tentando cruzar a fronteira estatal sem maiores problemas. Ainda assim, os meninos foram condenados, e o caso foi para a Suprema Corte 2 vezes. Tal como acontece no livro, uma multidão cercou a prisão com a intenção de linchar os meninos. O controle da sexualidade de mulheres sulistas em relação a homens negros servia de justificativa para inúmeros linchamentos desde a abolição. Outro paralelo ao romance se dá quando, em um julgamento de 4 dias, 8 dos meninos foram condenados à morte, por um júri composto só de homens brancos. O caso subiu então pela primeira vez para a Suprema Corte, onde se verificou que a 5ª emenda, sobre o devido processo, não fora cumprida. Mais uma vez os meninos foram condenados, e o segundo apelo foi feito. A Corte reformou a decisão novamente, dessa vez invocando o descumprimento da 14ª emenda, que garante igual proteção da lei sem qualquer distinção. Os julgamentos seguiriam por vários anos, causando danos irreparáveis à saúde mental e física dos meninos. O último a ser liberado da prisão saiu apenas em 1950. Clarence Norris, o único condenado à morte, fugiu da custódia e foi posteriormente perdoado pelo governador George Wallace em 1976. Somente no dia 21 de novembro de 2013, o estado do Alabama perdoou o restante dos meninos, muito depois da morte deles. Casos chocantes como esse eram comuns ainda quando a Harper Lee escreveu seu livro, em uma época onde as agitações sociais causadas pela segregação e injustiças culminariam em diversos movimentos sociais no sul dos Estados Unidos. Maycomb é um microcosmo desse conflito, capturando perfeitamente a dualidade entre o pacífico e o segregacionista, entre a lei do país e a corte secreta do coração dos homens. Now that he's been charged, that's what I intend to do. You've taken his You'll excuse me, Mr. Ewell. What kind of man are you? Scout narra que, logo depois que Atticus aceitou o caso, os Finch começaram a sofrer diversos tipos de discriminações. Ficam aparentes para ela e Jen os diversos códigos que governam as pessoas em Maycomb, seja a carinhosa educação do pai ou a rígida segregação por famílias, reiterada pela tia. Todos esses pequenos códigos estão acima da lei, e são eles que guiam o fatídico julgamento de Tom Robinson. Do júri,
A classe média liberal não tem interesse de participar, por medo de comprometerem sua posição social, e mulheres e negros estão automaticamente excluídos. Restam os caipiras racistas de Old Sauron para decidir entre a credibilidade da palavra dos Ewell ou de Atticus. Contudo, o advogado bem sabe, a decisão já está tomada. O comprometimento profissional e pessoal de Atticus com seu cliente coloca ele contra sua comunidade, além de pôr sua vida em risco quando decidiu guardar sozinho a cadeia contra o linchamento de Tom Robinson. Já nos depoimentos fica evidente o porquê. Tom Robinson possui uma deficiência que dificultaria em sua suposta agressão de Maela Ewell, implicando de fato o pai alcoólatra da menina. Com efeito, o grande conflito da história possui na sua origem a quebra de 2 estritos códigos. Maela, culpada por tentar seduzir um homem negro, e Tom Robinson, culpado por sentir pena de uma mulher branca. Os Ewell, conhecidos por viverem na miséria e na ignorância em toda Maycomb, possuem uma única vantagem sobre o testemunho da defesa: a sua cor. E é essa vantagem que condena Tom Robinson à morte. E atenção, nós vamos entrar em spoilers. Após o julgamento, Tom Robinson é preso e condenado à morte, mas é baleado 17 vezes quando tenta fugir da cadeia. Cabe a Atticus noticiar a família e explicar a situação para os seus próprios filhos. Eventualmente, Scout conta que todos retornam à normalidade, mas a vida dos Finch nunca mais foi a mesma. Dentre todos os personagens, Atticus Finch é o centro moral da narrativa, e pode-se argumentar que é o verdadeiro protagonista. Atticus se tornou uma das representações mais célebres da profissão de advogado na literatura. O romance alavancou diversos debates literários e jurídicos acerca da postura do ofício, especialmente a dicotomia levantada entre o profissional que se afasta dos resultados morais do caso e aquele que os abraça. Qual deveria ser a postura do advogado, afinal? Um profissional distante ou um amigo empático? Atticus se tornou sinônimo do meio termo entre profissionalismo e empatia, e essa acaba por ser sua mensagem principal. Just learn a single trick, Scout. You get along a lot better with all kinds of folks. You never really understand a person until you consider things from his point of view. Sir? Till you climb inside of his skin, walk around in it. Afinal, Atticus seria o mesmo em casa e no tribunal. Seu código não permitiria que fosse de outra forma. Em um episódio bastante significativo, quando Atticus desafia uma multidão furiosa para proteger Tom Robinson antes do julgamento, é Scout que consegue interferir, apelando diretamente para a empatia dos homens. Don't you remember me, Miss Cunningham? I'm Jean Louise Finch. You brought us some hickory nuts one early morning, remember? We had a talk. I go to school with your boy. I go to school with Walter. He's a nice boy. Tell him hey for me, won't you? Atticus tenta a mesma tática em suas considerações finais no tribunal, mas a narrativa, de forma sombria, acaba por mostrar como mesmo a empatia aliada à lei não surte efeito no júri de Maycomb. Para concluir, seria interessante examinar as críticas que o próprio romance tece ao personagem, e algumas que é necessário tecer ao romance. Por 2 vezes a lei é insuficiente um só para todos. Além da condenação injusta de Tom Robinson, uma outra injustiça acaba por quase matar Scout Jam, quando Bob Ewell busca a retaliação do seu rival no tribunal. No fim, é a interferência do vizinho recluso Boo Radley que o impede, salvando a vida das crianças. Com a morte de Bob Ewell, Atticus é convencido de que um assassinato acabou de salvar o dia, e de nada pode condenar aquele homem. As intenções de Bob Ewell estavam além da sua capacidade de empatia. Por fim, apesar de Harper Lee trazer alguns tópicos sobre direitos civis pertinentes para sua época, é inegável que lhe falta sensibilidade para estender essa tridimensionalidade aos personagens negros. O ponto de vista da obra é primariamente branco, relegando aos demais posição característica e subalterna, algo difícil de ignorar em uma história essencialmente sobre racismo. Assim, na medida em que o livro se propõe a despertar um sentimento de reação à injustiça e empatia no leitor, a narrativa de Scout convence. Mas para uma análise mais completa dos verdadeiros heróis do contexto do Alabama no século XX, talvez seja melhor olhar menos para o Atticus Finch e mais para as narrativas como as da Rosa Parks, Altering Lucy e National Association for the Advancement of Colored People, com alguns links disponibilizados na descrição.